Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marco Cherubini novamente no quadro No Vinil, aqui na nossa TV Plan. Então, hoje eu vou falar de um assunto bem legal. O artista, ele lança o primeiro trabalho, lança o segundo, o terceiro, e qual realmente vai fazer sucesso? Qual é o trabalho que realmente estoura e faz a carreira dele decolar? A gente vai saber hoje um bem legal. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Fiquem ligados. Então é isso. O artista lança o seu disco, lança o primeiro álbum e nada acontece. Lança o segundo e nada acontece. E assim por diante. Hoje vamos falar de um artista aqui que já tinha uma carreira muito consolidada. E bem consolidada, porque ele tocou nada mais, nada menos do que em uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. Eu estou falando do Paul McCartney. O Paul McCartney, quando acabou os Beatles, ele ficou um pouco perdido, né? Ele não sabia se ia seguir uma carreira solo, apesar de ele já ter gravado um primeiro disco solo, né? Só que ele não sabia o que queria fazer, porque ele sempre foi um cara de banda. Ele gostava de banda, ele curtia a banda, né? Então ele resolveu montar uma banda chamada The Wings, né? Na época com a sua esposa, a Linda McCartney, e o guitarrista Denny Laine. Outros músicos que acompanhavam o Wings eram músicos flutuantes, sempre mudava o guitarrista, mudava o batera, tal. Ele lançou um disco, os primeiros discos dos Wings não foram muito bem nas paradas, né? Aí ele lançou esse disco aqui, o Band on the Run. Foi quando ele lançou esse disco aqui em 73 que ele realmente foi para as paradas, né? Com duas músicas muito importantes aqui. A Band on the Run, a música título, e a música Jet. Eu vou falar um pouquinho sobre esse disco aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, o Paul McCartney vinha de alguns discos, né? Veio com disco solo, como eu disse, os primeiros com a banda Wings, e resolveu lançar o Band on the Run. O que ele fez com o Band on the Run? Ele estava meio perdido, ele foi para Nigéria. Ele foi lá para Lagos, na Nigéria, para meio que fugir um pouco dos grandes centros, né? De Londres, de Nova York. Ele resolveu ir para a Nigéria para gravar esse disco. Só que dois músicos da banda dele, eles não quiseram ir. O batera e um guitarrista, eles não quiseram ir. Então isso fez com que o Paul McCartney gravasse a maioria dos instrumentos aqui, junto com a Linda McCartney e seu fiel escudeiro, o Denny Laine, outro guitarrista. Então, lá na Nigéria, ele teve vários problemas. Teve problemas com o equipamento de som, o estúdio que não era muito bom. Ele tem até uma curiosidade, ele estava andando lá, ele foi assaltado na Nigéria e levaram as fitas masters das primeiras gravações desse disco aqui. Ele teve que gravar tudo de novo, né? Então, mas só que esse disco foi muito bem sucedido, apesar de todos os problemas. A gravadora estava apostando, ele estava apostando, né, que esse aqui ia realmente ser um disco de sucesso. E aqui inclui músicas maravilhosas, né? Aqui a banda aqui. Aqui temos a Band on the Run, que é a música, né, o single, que foi em primeiro lugar nas paradas. A música Jet. Aqui tem uma homenagem ao John Lennon, que é a Let Me Roll, né? Ele estava meio brigado com o John Lennon pelo fim dos Beatles. Aqui ele meio que se redimiu com o John Lennon, né? Fez essa música aqui em homenagem ao John. E entre outras músicas aqui. Esse disco aqui é um disco um pouco conceitual, né? Tem música até meio progressiva aqui, como Picasso's Last Words. Vale muito a pena conferir o disco Band on the Run do Paul McCartney. Então, esse aqui vai ser a primeira série, né, de vários discos que eu vou trazer das bandas e de artistas que fizeram sucesso com um disco, né, depois de ter gravado outros. Então, esse é o primeiro da série Discoteca Básica aqui com Paul McCartney, Band on the Run. Vale a pena conferir hoje no vinil. É isso, pessoal.
Mais um disco legal para vocês ouvirem, no vinil, no stream e no CD. Não deixe de conferir esse grande disco do Paul McCartney e o The Wings, Band of the Run. Até a próxima. Valeu!